Bonitas e bonitos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Papo.Suas, o podcast mais badalado da assistência social. Olha, a gente está recebendo muitas mensagens positivas sobre o podcast, estou bastante feliz. Eu também estou bastante feliz, porque muitos as pessoas elogios. Têm falado que o podcast tem tocado em pontos importantes, tanto de reflexão, né, assim, para as pessoas refletirem um pouco a sua prática, mas também pontos relacionados às atualizações, né, as questões que estão rolando no SUAS e que às vezes não dá tempo, né, das pessoas tomarem pé, então, que a gente tem trazido aqui. E de forma rápida, né, dinâmica, leve, é esse o nosso objetivo aqui. Aqui, ó, a gente está na temporada falando sobre polêmicas do SUAS. A gente já falou sobre IA, a gente já falou sobre ForSUAS, a gente já falou sobre sistema de justiça, já falamos sobre BPC e Bolsa Família. A gente falou sobre muitos assuntos. Gestão do trabalho. Se vocês não viram, vejam. A gente está em qual episódio? 13. Estamos no episódio 13. Exatamente. E é legal, gente, porque a gente traz aqui de forma muito dinâmica, né, assuntos polêmicos, etc. E a ideia é trazer aquilo que faz parte da vida de vocês. Então, quem tiver alguma sugestão, algum tema que acha que é importante, alguma dúvida, a gente tem um formulário na bio do Instagram. Acesse lá e mande a sua sugestão. Ó, no episódio 10, a gente teve o Regis aqui. E o Regis, ele falou muito sobre atividade coletiva. Foi interessante ele trouxe isso, assim, que o MDS está com esse direcionamento de trazer mais atividades coletivas para o SUAS, mas principalmente para o CREAS. E aí algumas pessoas mandaram dúvidas. E eu achei interessante. Quem não assistiu esse episódio, gente, com o Regis, assistam. 9 e 10. São episódios muito legais. E tem uma questão que o Regis colocou pra gente, que para atuar em questões que envolvem a violência e a estrutura social da violência, né? Que não é possível fazer isso de forma individual, né? Que não é isso nem do ponto de vista em relação ao usuário ou à usuária, né, que está ali com a gente, a pessoa que está acessando os serviços socioassistenciais, e nem em relação a uma responsabilidade individual, né, do técnico, da técnica, enfim, do trabalhador, gestora do SUAS. Então, essa é uma reflexão interessante de que as atividades coletivas, elas também são um instrumento muito importante de trabalho no contexto do CREAS e do trabalho social com famílias no contexto de violação de direitos. Então, a gente pensou em dedicar um tempo para discutir este assunto. Acho muito importante. Como boa mentora que sou, vou retomar aqui com vocês quais são os objetivos das atividades coletivas do SUAS. Maravilha. Então, a gente tem no SUAS, né, principalmente no PAIF, oficinas com ênfase na reflexão, oficinas com ênfase na convivência, oficinas com ênfase na ação, e a gente também tem as reuniões comunitárias, os eventos e as campanhas. Tamara, onde que eu vou saber mais sobre isso? No curso Qualifica SUAS. Lá a gente fala sobre isso tudo, né? Sobre esse trabalho tão importante que envolve atividade coletiva, inclusive colocando ideias também para vocês. E aí, no CREAS, a gente também pode ter atividades coletivas com diferentes objetivos. Por exemplo, eu posso convidar algumas mulheres que são vítimas de violência doméstica para fazer uma atividade coletiva com ênfase na reflexão. A gente já faz isso, às vezes, no CRAS, até sem saber que aquelas mulheres são todas vítimas de violência doméstica, mas aí o grupo, ele se faz, né, faixa etária adulto, não necessariamente só mulheres, mas aí a gente sabe que o nosso público acaba que é mais feminino mesmo, são elas que vão mais para as atividades coletivas. E isso já vem acontecendo na proteção social básica, mas na especial ainda tem uma certa resistência. Exatamente. Né? A proteção social especial, no Brasil, não estou falando de uma cidade especificamente, estou falando de Brasil, ainda não tem muita cultura da atividade coletiva. Eu acho que aí tem dois aspectos importantes. O primeiro é que o SUAS está em construção. Apesar da gente olhar para o SUAS e pensar, nossa, mas tem tantos anos, né? Agora e já avançou muito, né? Agora na conferência, né, a gente está discutindo
Essa é uma perspectiva importante, né? O Sim. SUAS está em construção. Então, às vezes, um aspecto que não era discutido anteriormente, agora está sendo discutido. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante de a gente observar. O segundo é que, para a gente atuar em situações de violência, essa perspectiva individual sempre foi o paradigma que a gente utilizou. Sim. Né? De que o atendimento por si só e de forma, né, ali naquele contexto, ele vai resolver e superar. Que o trabalho social com famílias, ele é feito na perspectiva absolutamente individual. Não, eu acho, né? eu acho que até que a gente já superou essa lógica, né? A gente sabe que é coletivo e individual também, e que os dois têm importância. Mas no CREA, você acha que a gente já superou essa lógica? Então, eu acho que a lógica de que é importante fazer, ela já está introjetada nos técnicos. Só que muitos técnicos não sabem como fazer. Como fazer. Então, assim, eles entendem que realmente seria muito bom fazer atividade coletiva aqui no CREAS para a gente otimizar o nosso trabalho também, né? Não só qualificar a oferta para as famílias, mas também otimizar o tempo do técnico. Mas muitas vezes não sabe fazer. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, assim. Nas conferências, eu rodei um pouco as conferências e assim, eu tive uma percepção de que as pessoas não colocam isso num bojo da... Porque tem algumas atividades, algumas diretrizes de trabalho, a forma de fazer e organizar o trabalho, porque entre sair de uma diretriz ou um desejo para a prática, para a rotina, existe um vácuo muito grande, né? Sim. E que essa dimensão das atividades coletivas no CREAS é algo que ainda não está assim, tão orgânico, sabe, assim, Sim, no contexto eu do concordo SUAS. com isso, assim. Mas aí, vamos trazer também para a parte conceitual. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa imagina que uma atividade coletiva tem que ter 7, 8, 9 pessoas. E não, às vezes tem 3 pessoas, tem 4 Sim. pessoas, ou tem só uma família, mas há vários membros daquela família. Então, por exemplo, como técnica do CREAS, né? Eu gosto muito de fazer passeios. Eu adoro. Então, isso tem a ver com convivência. Né? O meu objetivo no passeio é fortalecer a convivência. Eu posso, por exemplo, chamar um pai, 2 filhas que não conversam, para a gente poder ir no museu fazer um passeio. E aquilo ali é considerado uma atividade coletiva, porque tem 3 pessoas, mais eu. Então, não necessariamente precisam ser famílias diferentes, não precisa ser algo mirabolante, porque às vezes as pessoas imaginam assim, mas tem que ter uma periodicidade nos encontros. Talvez não, talvez você faça uma atividade coletiva de 1 encontro, de 2 encontros. Agora, vamos falar da finalidade? Porque, por exemplo, esse exemplo que você citou, porque a atividade coletiva no CREAS, ela não vai simplesmente, né? Assim, não simplesmente. Eu não né? falei da finalidade. Aí, deixa eu é. falar da finalidade, Vamos então. falar, Por que fala que disso, tô por doida que pra você eu falar fiz disso. isso, né? Eu falei que a finalidade foi convivência, mas aí o que aconteceu? Era um pai que estava violando o direito das filhas. A esposa tinha falecido há pouco tempo de câncer e ele não sabia conversar com as filhas. Sim. Ele não tinha assim, esse manejo com as filhas. Uma das filhas começou a usar droga, se envolveu com um traficante da região. E eu tô falando isso porque eu não tô escrevendo isso no relatório, então não tô falando o nome da pessoa. Se fosse um relatório, eu não escreveria isso. Mas eles estavam brigando muito. Então, eles não conversavam. E ele começou a bater muito nela, prender. Então, assim, uma violação de direitos gravíssima. Sim. Eles não conversavam, eles não saíam, eles não tinham convivência. Eles não se gostavam. E aí, eu fui fazer esse passeio com eles para ser um momento de convivência e interação entre eles. Então, assim, eles não tinham nem foto juntos. Aí, nesse passeio, eles tiraram foto, eles conversaram. Ela sorriu para ele sorriu para ela. Aquilo ali, para mim, foi assim, nu. Avançamos muito nesse acompanhamento. Sim, E essa questão agora, Tamara, para uma pessoa que está assistindo a gente e que nunca fez uma atividade coletiva, né, no contexto do CREAS, que essa coisa do como, né? Mas como fazer, eu acho que em que casos fazer, você falou um pouquinho, mas assim, em resumo, em quais casos podem ser feitas atividades coletivas no CREAS e
como começar, né? O que Sim. fazer? Como dar o pontapé numa atividade coletiva? Eu gosto muito de falar que para começar uma atividade coletiva, a gente tem que levantar as demandas dos usuários e das famílias, né? Então, eu não acredito nessas atividades que a gente pensa a atividade inteira e depois oferta para a família. Eu acredito muito no planejamento conjunto. Então, a gente, nos atendimentos, já vai pensando com a família ali. Que tipo de atividade que você gostaria que a gente fizesse? Se a gente fizesse uma atividade aqui, cuidando de quem cuida, você gostaria de vir? O que você gostaria que a gente falasse nessa atividade? O que você sente falta? Então, a gente vai levantando as demandas para depois propor. Então, já que eu dei esse exemplo do cuidando de quem cuida, hoje a gente vê muitos cuidadores que estão cuidando, às vezes, do pai, da mãe, que violou a vida inteira. Então, às vezes, tem pais que foram violadores, tem mães que foram violadoras, e essa pessoa está cuidando dessa outra que está idosa, que está pessoa com deficiência, que está cheia de limitações, e ela não quer cuidar, mas ela tem responsabilidade de cuidar. E aí isso acaba chegando por CREAS, porque chega como abandono da pessoa idosa, chega como negligência familiar. E aí a gente pode, por exemplo, propor uma atividade coletiva de cuidando de quem cuida, para a gente discutir até que ponto que esse cuidado tem que ir, até que ponto que não, como cuidar, quais que são os cuidados que quem está cuidando tem que ter também, porque às vezes essa pessoa perde trabalho, larga o trabalho, então ela vai adoecendo junto, né? Sim. Esse é uma ideia, por exemplo. Muito legal. Isso é legal porque... a dinâmica da violação, ela vai mudando, né? Assim, tem contextos que antes não apareciam, ou pelo menos não eram discutidos no SUAS, né? Por exemplo, essa dimensão aí, né? Tem uma pessoa que a vida inteira violou direito, ela envelheceu e agora ela demanda cuidados e a família... Não quer cuidar. Não quer cuidar. Então, e precisa cuidar. Isso em um dado momento foi um tabu no SUAS, né? A gente discutir isso tem chegado muito pro CREAS. Exato. Agora, vou dar uns exemplos rapidinhos aqui para vocês de atividades coletivas que eu já vi acontecendo no CREAS. Não vou fazer minha avaliação se são boas, se são ruins, tá? Então, eu já vi CREAS fazendo acolhida coletiva. Eu já vi CRAS fazendo acolhida coletiva também. Então, como que é essa acolhida coletiva, Tamara? Para quem nunca ouviu falar numa acolhida coletiva, a acolhida coletiva é um momento que você vai chamar ali mais de um membro, né, da família, vai chamar ali, sei lá, 4 famílias, 5 famílias. Então, são 5 famílias novas inseridas no CREAS. A gente vai chamar essas 5 famílias no mesmo dia, no mesmo horário, e a gente vai fazer uma acolhida coletiva que é explicar para elas por que elas estão ali, o que é o trabalho do CREAS, falar um pouco do trabalho, do serviço, se apresentar. No CRAS, eu vejo muitos CRAS fazendo isso. Sim. Eles têm o dia da acolhida coletiva e aí depois eles fazem o cadastro. Então, nesse momento da acolhida coletiva, às vezes a pessoa fala sobre todos os serviços que são ofertados ali no CRAS, quais que são os grupos que tem do serviço de convivência. É como se fosse uma apresentação institucional para que a pessoa também situe o que é que significa aquele equipamento. Isso, o que acontece nessa acolhida coletiva? Eu já vi exemplos que deram certo, já vi exemplos que deram errado, tá? Mas, às vezes, no 1-a-1, a gente não vai explicar tudo. A gente não vai falar de todos os serviços, a gente não vai mostrar um banner com todos os grupos. E, às vezes, na acolhida coletiva, a gente vai tirar esse tempo, porque a gente planejou aquilo, né? Então, o ponto de partida. Primeiro, a gente entende quais são as demandas das famílias, depois a gente tenta juntar com as nossas demandas ali do serviço também. Então, por exemplo, a gente tem um número muito grande de cadastros para fazer. A gente pode fazer uma acolhida coletiva. Fechar uma manhã só para fazer cadastro. Mas entendendo se faz sentido, se tem espaço para isso. E aí a gente vai entender o que a gente precisa para essa atividade a partir de um formulário de planejamento de atividade coletiva, né? A gente tem isso demais nos cursos, no seu curso também, provavelmente você tem, né? Sim. Então, no planejamento você vai ver ali quais são os recursos necessários, qual que é o apoio de pessoas, o que você precisa de materialidade, né? Onde que vai fazer? Vai ter lanche? Não vai? Então, outras atividades coletivas que a gente vê muito são as campanhas. Sim. Que as campanhas são bem... temáticas, né? Então, por exemplo, agosto lilás, outubro rosa. Aí o outubro rosa já é da saúde, mas às vezes os profissionais do SUAS entram em alguma campanha intersetorialmente, né? Maio laranja. Tem muito, por exemplo, a discussão sobre trabalho infantil, por exemplo. Contra a exploração sexual. Exatamente, né? Isso é mais comum, né? De ter atividade coletiva relacionada a esses temas, né?
Às vezes passar um filme também pode ser interessante. Então passa um filme e discute sobre esse filme, né? Ou passa um curta e discute. Ou leva essas famílias para algum cinema, para algum teatro. Sim. Né? São ideias. São muitas as possibilidades, né? Agora, para finalizar essa conversa, existe a possibilidade de fazer uma atividade coletiva entre equipamentos? Do tipo assim, nós estamos falando de, sei lá, de um contexto, a gente quer trabalhar especificamente a questão da convivência familiar, por exemplo. É possível fazer uma atividade coletiva que envolva né, o CRAS olhando para um território? Vamos supor, o CRAS identificou... Na proteção social básica, eu acho isso mais fácil. Então, na proteção social básica, eu vejo muito isso. O próprio serviço de convivência, às vezes, tem o serviço de convivência para pessoa idosa. Exato. Aí eles juntam o serviço de convivência para pessoa idosa dos 4, 5 CRAS do território ou dos CRAS da cidade e fazem gincana, e fazem passeio, e fazem algum dia temático. Eu vejo muito isso na básica. Na proteção social especial, eu já acho um pouco mais complicado. Então, assim, a gente tem particularidades diferentes, né? Sim. Das atividades coletivas que são possíveis na básica e na especial. Na especial, a gente tem um número menor de possibilidades. Com certeza. Porque, por serem famílias que estão passando por violação de direitos, né, é bem mais complicado que essas famílias queiram ir na atividade coletiva. Porque elas não estão ali muito pelo desejo delas. Exato. Né? Então, essa é a grande diferença, assim, da básica para a especial. Que na básica, as famílias vão no CRAS, por exemplo, porque elas querem ir, porque elas gostam de frequentar. E no CREAS, não. No CREAS, elas são chamadas aí. Teve alguma denúncia, tem uma situação judicializada. Então, é uma outra dinâmica. E convidar outras políticas públicas, por exemplo. Nós vamos chamar a política de saúde aqui para fazer uma atividade coletiva, dar um suporte. Você já viu isso acontecendo? Muito. Você acha que é possível? Acho muito importante, inclusive. A campanha do Maio Laranja, né, contra a exploração sexual, ela sempre é intersetorial, assim. Se ela não for intersetorial, ela está sendo errada. Então, quando a gente pensa em campanha, a gente tem que pensar na intersetorialidade. Chamar a educação, chamar a saúde, assistência. Vamos pensar numa campanha para o território. Legal. Acho importante. Agora, tem um tema polêmico, só para a gente terminar. A gente olhou pro relógio, tá? A gente olhou assim, deu tempo. Mas, assim, para fechar com uma polêmica boa, qual que é a sua opinião, Maíra, sobre, por exemplo, eu sei que isso tem acontecido, porque algumas alunas chegam para mim falando, tem algumas cidades que estão solicitando dos técnicos que façam atividades coletivas, por exemplo, com o egresso do sistema prisional, ou às vezes com quem viola direitos. O que você acha sobre isso, assim, baseado na sua experiência? Assim, me parece que essa é um vou falar desvio de função, porque eu tô falando para o sistema, né? Mas eu acredito que existem especificidades neste tipo de atendimento que não necessariamente estão colocadas para os SUAS, né? Assim, então, a gente sabe que na política de segurança pública existem os grupos para egressos do sistema prisional, né? Para uma série de outras situações, né? No cumprimento de uma medida ou, né, no contexto ali de uma violação de direitos, etc., de uma pena, enfim. Então, o sistema judiciário, né, mesmo, o sistema de segurança pública, tem algumas estratégias para fazer isso. Eu acredito que levar isso para o SUAS como uma atribuição, como algo que o SUAS tem que desenvolver, me parece inadequado nesse sentido, né? Assim, o SUAS, ele não necessariamente tem, né, no contexto do CREAS, que fazer uma atividade coletiva para egressos, né, do sistema prisional, nesse contexto, assim, acredito que é inadequado nesse sentido, né? Eu também acho bastante inadequado, concordo com você. Inclusive, vou contar um caso, só para a gente fechar. Eu, Tamara, acompanhava uma família, e aí essa família chegou por diversas violações, mas aí acabou aparecendo também, porque isso é muito comum, né? A família, ela passa por diversas violações, não é só uma. Sim. Chega como, por exemplo, abuso sexual contra criança. Quando você vai ver, tem abuso sexual, tem violência doméstica, tem violência psicológica, tem não sei mais o quê. Então, era esse tipo de situação.
E aí eu atendi a mulher dessa família. Ela passava por uma violência muito séria com a sogra, uma coisa, né, que envolvia raça e etc. Tinha uma suspeita de violência contra as crianças, e principalmente negligência, porque uma das crianças chegou roxa na escola, e aí as crianças estavam sendo deixadas de lado, os dois faziam uso e abuso de álcool e outras drogas, e aí culminou de aparecer também uma violência doméstica ali muito séria. Muito, muito séria. Muito séria. Eu acompanhava ela e acompanhava ele. Depois que apareceu essa violência doméstica, eu quis parar de atender ele. Porque começa assim, ela te falou isso, ela te falou aquilo, ele te falou, então eu quis passar para outro colega, olha, eu acho melhor outro colega atender ele, porque senão um fica falando do outro e eles ficam achando que a gente está levando para o outro. Então, assim, fica aí a dica para vocês. E o que aconteceu lá? Essa pessoa, ela acabou pedindo uma medida protetiva contra o companheiro não sabia onde ela estava, mas ela continuava nos atendimentos. Esse companheiro, eu acho que ele ficou lá à espreita, esperando ela, vários dias da semana, o dia todo, escondido. Algum dia ela vai vir. Algum dia ela vai vir. E aí acabou que um dia ela foi. No que ela terminou o atendimento, ela saiu, ele foi atrás dela. E aí ele queria agredir ela, jogar pedra, não sei o quê. Então, assim, eu não acho bacana o mesmo lugar que você faz uma atividade coletiva para quem está sofrendo violência, você fazer para quem também está promovendo sendo a violência. O violador. Exatamente. Porque não é o mesmo ambiente, não é legal. Aí eu tenho colegas que vão falar assim, mas eu dei certo acompanhando o violador e violado. Mas há grandes chances de dar errado. Esse é um cuidado, né? É uma situação que... Principalmente na atividade coletiva. Aí piorou. E é interessante, porque assim, não existe... o contexto, né? Ele tem que... A diretriz, ela tem que existir. Sim. Né? Porque senão você também deixa somente a cargo do técnico ou da gestão local decidir as questões, né? E fica muito na criatividade do técnico, né? Olha, vamos ser criativos. Vamos trabalhar os violadores. Olha, não tem como ser criativo nesse sentido. Isso é perigoso. E isso é uma exposição também, né? Porque ali não é um espaço disso. Né? Para começar, tem guarda municipal no seu equipamento? Se acontecer alguma coisa ali, a pessoa, ela tá violando várias pessoas, ela bate não sei quem, ela espanca não sei quem, ela joga pedra não sei quem. Quem que vai garantir que ela não vai jogar uma pedra em você na atividade coletiva? Não, assim, gente, eu posso estar sendo preconceituosa, mas realmente, essa questão do guarda... Sabe? Tem alguém ali? Tem alguém ali para apoiar? Se aquela pessoa chegar alcoolizada, quebrando tudo, jogando o computador pro chão? Não, e é diferente, né, assim, porque quando a gente está falando do violador, né, da pessoa que está provocando aquela violência, né, enfim, quando... Por exemplo, o judiciário fez um requerimento para que o CREAS faça grupos com pessoas que estão cometendo a violência. Isso tem acontecido em cidades pequenas. Exatamente. Então, assim, ali não é o espaço para isso. Não é o nosso serviço. É porque o judiciário, ele adora pedir o que não é nosso. Todo dia acontece. Então, pra gente fechar, vamos falar uma frase de efeito sobre atividade coletiva, que a gente vai inventar agora? Vai, Maria, lá vem a Tamara. Vamos inventar agora. Olha, eu acho que a mágica pode acontecer numa atividade coletiva. Muitas vezes a mágica acontece numa atividade coletiva. Posso estar sendo messiânica? Sim, mas eu já vi acontecendo. Então, eu já vi mulheres que não falavam sobre violência, que a gente nem sabia da violência, chorarem numa atividade coletiva e falarem, e naquele momento elas falarem assim, olha, eu gostei muito porque eu percebi que não sou só eu que passo por isso. Então, assim, eu já vi mágicas acontecendo em atividades coletivas, amizades surgindo, eu já vi liderança surgindo, eu já vi pessoas aumentando sua autoestima, se fortalecendo enquanto grupo, né? Essa questão de reconhecer aquele espaço
reconhecer aquele serviço como sendo um serviço que é direito dela. Então, eu vejo isso mais na atividade coletiva do que no atendimento individual. Acho que a reflexão, assim, é que a gente se fortalece no coletivo, né? Assim, é quando você se reconhece ali como parte e que outras pessoas, né, estão também dividindo aquela situação, aquele contexto. Então, pode ser que seja não um gatilho, né? Mas assim, pode ser uma estratégia de fortalecimento, né, individual a partir do coletivo, né? Assim, é uma boa estratégia. Sim, concordo. Então, vamos finalizar o nosso Olha, eu programa amei de o papo de hoje, também. adorei. Se você também gostou, coloca aqui no comentário pra gente. Fala assim, olha, eu gostei muito dessa parte, onde você falou aquilo. Ou gostei mais daquela outra parte, pra gente saber também qual parte que tá chamando mais a atenção de vocês. Exatamente. E quem não assistiu os episódios anteriores, assistam. A gente tem, inclusive, no YouTube, a gente tem links de uma aula da Tamara, do Qualifica Suas, Sim. que é super bacana, que fala sobre mudanças relacionadas ao BPC, ao Bolsa Família. Temos aula da Maíra também. Temos no também. episódio 12, a gente deixou um link lá. Exatamente, que a gente fala sobre o mapa da negociação bem-sucedida, muito bom para gestores, mas também para trabalhadores. E se a pessoa quiser entrar no seu curso, entrar no meu curso, o que ela faz? Ela tem que procurar a gente no Instagram, né? Exatamente. Qual que é o seu arroba? Meu arroba é Maíra Colares, Maíra com I, Maíra Colares. E o seu? Tamara.Almeida SS. Exatamente. Então, a gente se encontra lá no Instagram, lá no YouTube, lá no TikTok, lá no Spotify. A gente está terminando a nossa temporada já, hein, de polêmicas do SUAS. Exatamente. Acho que na próxima temporada a gente já vai ter patrocinador. Uai, quem sabe? Se você quiser patrocinar o podcast também, né? Pode chamar a gente. Fique à vontade. Chama a gente lá no nosso Instagram, manda mensagem aqui. Exatamente. A gente não tá pensando nisso nesse momento, mas precisamos pensar para a próxima temporada. Precisamos. Então, às vezes a gente pode lançar, né, uma formação, quem sabe? Quem sabe? Aí vocês coloquem pra gente no comentário que tipo de formação vocês gostariam. Né? A gente está deixando um formulário também, um questionário ali, para vocês poderem colocar os assuntos que vocês gostariam, mas lá vocês podem colocar também qual curso que vocês gostariam de ver. Exatamente. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Lembre-se que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês.